Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, muito bom dia. Aqui quem está falando é o Bispo Castro. Aleluia. Estamos aqui nessa manhã abençoada com Nelson Ned. Ô, nosso amado irmão. Nelson Ned cantando aí, ó, o Deus do impossível, hein? Oh, que louvor maravilhoso. Que abriu o mar vermelho e o seu povo fez passar. Aleluia. Graças a Deus. Meu Deus, que louvor maravilhoso, hein? Aleluia. Que liberta encarcerados da prisão. É isso aí. Restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Olha aí, olha o coro. Canta comigo, gente. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir. Aleluia. A tempestade também ele faz acalmar. Aleluia. Andou por sobre o mar. Aleluia. É isso aí. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Ele é o Deus do impossível, meus irmãos. Aleluia. É o mesmo hoje e sempre há de ser. Amém? Aleluia. Pois é, meus irmãos, estamos aqui ao som de Nelson Ned, né? Esse baixinho, graças a Deus, abençoado aí que nos deixou aí um legado de músicas maravilhosas, né? De louvores. Para quem não sabe, Nelson Ned é um mineiro de Ubá. Se eu não estou enganado, ele nasceu em 1945, faleceu em 1990, não, faleceu em 1900, faleceu em 2014. É isso aí. Ele nasceu em 45 e faleceu em 2014. É um homem que ganhou muito dinheiro, teve muita riqueza, mas na sua morte ele não estava desfrutando mais dessa riqueza, né? Porque praticamente ele perdeu todos os seus bens, tudo aquilo que ele conseguiu conquistar com a sua fama. Morreu crente, evangélico, fervoroso, né? Morreu numa casinha simples em Minas Gerais. Mas é isso aí, meus irmãos. Estou contando um pouquinho aqui da história de Nelson Ned, porque me veio agora aqui a lembrança por conta do louvor, não é? E a gente precisa dar crédito, né, às pessoas que têm crédito. Amém? Nelson Ned, ele media 1,12 m de altura, ele tinha aquela síndrome de nanismo, né? O único na sua família que nasceu com essa característica, não vou nem dizer doença, né? Mas vamos dizer a característica, né? Física, né? Porque o nanismo, de fato, ele não é uma doença, né? As pessoas que têm nanismo é uma característica genética, não é? E Nelson Ned, apesar da sua baixa estatura, ele foi quem proveu a sua família praticamente durante toda a sua vida. Então, para vocês verem, meus irmãos, que não há impossíveis, né? Não é verdade? Ele se converteu em 1990 e aí, a partir de 90, ele começou a se dedicar aí a composições evangélicas, vamos assim dizer. Amém? E é isso daí. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, nesta manhã abençoada, maravilhosa, aleluia. Tivemos um culto glorioso ontem, no nosso Polo de Guarulhos. Pastor Cláudio abriu ali a campanha da chave, né? Aleluia. Quem não pegou a sua chave, venha buscar a sua chave. É a chave que abre portas, amém? Abre e fecha, porque a chave ela tem dupla função, hein? Presta atenção. Abrir portas para você usufruir, para você entrar, para você ser feliz, para você se realizar, para você ser abençoado. Fechar portas, em algumas situações a gente tem portas para fechar. Porta do pecado, fecha. Porta da fofoca, fecha. Porta da preguiça, fecha. Porta da procrastinação, fecha também. Porta da confusão, fecha em nome de Jesus. Porta da bênção, abre. Porta da palavra, abre. Porta da oração, abre. Porta da cura, abre.
porta da transformação, abre, porta do Espírito Santo, abre, amém? Tá entendendo? É isso daí. Em nome de Jesus, sábado agora teremos um culto também maravilhoso no Polo de Guarulhos, onde será nosso culto de Páscoa, amém? Sexta-feira é feriado, sexta-feira da Paixão, e no sábado nós temos aí esse culto que vai ser às 19 horas, amém, meus irmãos? Às 19 horas. No domingo não teremos culto em Guarulhos, amém? Então o pessoal está liberado aí para passar com a família, mas teremos culto em Bauru, amém, meus irmãos? Onde o nosso pastor Marcos Lucas do Sacramento, meu grande amigo, amém? Meu chapa, meu irmão em Cristo, estará lá ministrando, juntamente com a sua esposa, pastorinha Jane, aleluia, e toda a equipe lá de Bauru, pastor Frank, pastora Rosinha, amém? Marcinha, Milena, Mariane, seus respectivos maridos, Wender, que é o nosso levita, graças a Deus lá em, em Bauru, é isso aí, Wender, segura na mão de Deus, e vai, é isso aí. E meus irmãos, hoje nós estamos aqui abrindo uma série, ok? Essa segunda série é do mês de abril. Nós estamos aqui, irmãos, no mesmo propósito, construindo sonhos. Amém? Irmãos, a palavra construindo sonhos já é uma ministração. Construir é o quê? Envolve trabalho, envolve projeto, envolve disposição, envolve fé, né? Então é isso aí, nós estamos construindo os nossos sonhos, né? E no propósito do mês de abril, nós estamos abordando o tema O Deus de Sinais, amém? Que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 17. E Jesus disse: E estes sinais seguirão os que crerem. Olha só que bênção, que maravilha. Também esse tema já dá outra ministração, meu Deus do céu. Olha, irmãos, para onde a gente olha, tem palavra de Deus, né? Tem palavra de Deus. E é uma bênção. Já, e nós passamos aí a primeira série falando, né, do que é que nos impede de ver, né, e de viver esses sinais. E agora, nessa segunda série que eu estou começando hoje, dia 17, nós estamos aqui, meus irmãos, abordando 7 ministrações, onde nós vamos abordar o seguinte tema: 7 sinais de Deus que a igreja precisa conhecer. Amém? Ô, glória! É isso aí. São 7 sinais que nós estamos abordando que a igreja precisa conhecer. Amém? O primeiro sinal, que é hoje, dia 17/4, essa quinta-feira, linda, abençoada, tá saindo um solzinho aqui maravilhoso, acabei de tomar um café glorioso, era para eu ter gravado um pouquinho antes essa ministração, mas aconteceu aí, Bispo Márcio, um imprevisto, né? A gente programa, calcula, mas, irmãos, os nossos planos, de fato, não são os de Deus. E os de Deus, muitas vezes, não são os nossos planos. Então, muitas coisas acontecem, imprevistos, aconteceu um imprevisto, eu tive que sair aí meio que correndo e voltar correndo para conseguir ministrar, montar essa administração aqui, mas estamos no tempo, sem problema nenhum, amém? Estamos aguardando a vinda de Cristo, e é isso aí, meus irmãos, 10 horas e 36 minutos agora, já se passaram 8 minutos, amém? Já cantamos, já falamos que o nosso Deus é o Deus do impossível, com o nosso irmão Nelson Ned, aleluia. E o tema de hoje, oh, glória a Deus, vamos falar de um sinal maravilhoso, hein, irmãos? Eita, que sinal abençoado, hein, Bispa Nivalda? Qual é o tema de hoje? É o sinal da criação, amém? Oh, glória a Deus. O Deus onipotente, amém? Irmãos, esse tema aqui, esse texto, ele já foi muito usado. É um tema muito abrangente, né? Que está lá em Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 41. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ok? Nós estamos aqui, ó. No princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Amém? Eu não vou ler todo o texto, porque é muito longo. Eu vou deixar para os irmãos ler aí nas suas casas, tá bom? Esse texto, até o versículo 41, tá bom? Por favor, leia para você compreender.
tá? Mas o que eu quero enfatizar aqui, meus irmãos, é que no primeiro dia, amém? Deus, ele colocou ele nos mostra, né? Através dessa palavra revelada, essa escrita revelada, ele nos mostra, né? Qual foi o seu método de criação da natureza, vamos assim dizer, ok? Do universo, da terra, dos animais, das plantas, da divisão dos mares, da divisão das estrelas, do sol para governar o dia, a lua para governar a terra durante a noite. Então Deus ele mostrou como fazer. Como que Deus fez isso? Com a sua palavra. Qual era a palavra de Deus na criação? Para esses elementos, Deus usou a palavra haja, que vem do verbo haver, existir, ok? Ou seja, do nada passou a existir, através do que? Da sua palavra, amém? Então, a criação, de uma forma geral, ela foi feita através da palavra, amém? Da palavra de Deus, ok? Da palavra dita de Deus, não da palavra escrita. A palavra escrita de Deus, nós podemos ver lá em Êxodo, amém? Quando Deus chama Moisés para o Monte Sinai, praticamente foi a primeira vez que a gente vê no texto bíblico um momento em que Deus escreve, né? Que Deus transmite a sua palavra de uma forma escrita. Foi quando Deus chama Moisés ao Monte Sinai e lá ele entrega para Moisés as tábuas da lei com a lei escrita em pedras, escritas por quem? Pelo próprio Deus. Amém? Meus irmãos, falando aqui um pouquinho do contexto histórico e aproveitando esse momento aqui para falar um pouquinho da escrita, né? Essa palavra aqui, irmãos, que nós estamos lendo de Gênesis, esse texto, foi dado a Moisés através de revelação. Foi Moisés o autor do livro de Gênesis, aliás, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ok? O livro de Gênesis, praticamente, principalmente na parte inicial ali, foi feito através da revelação, ok? Deus revelou a Moisés. Como, quando, onde, irmãos, não sei se foi no Sinai, não sei se foi, não sei, não sabemos, irmãos, tá? Só sei que Moisés deixou esse legado escrito, né? E interessante, meus irmãos, que a escrita, né, no contexto histórico mundial ou secular, vamos dizer assim, data-se o início da escrita há cerca de 6.500 anos atrás. Ou seja, antes desse período não havia escrita, ok? O homem não sabia manusear a escrita. Diz a história secular que a escrita começou com os mesopotâmios, amém? Amém? Há cerca de 6.500 atrás, 6.500 anos atrás. Porém, esses 6.500 anos atrás bate com o período em que Moisés estava naquele momento de retirar o povo hebreu do Egito. Amém ou não amém? Pois é. É isso daí. Nós não temos aí outros textos, né, para a gente explorar, mas o texto bíblico, irmãos, ele fala que exatamente nesse período Deus escreve. Ou seja, Moisés provavelmente aprendeu noções de escrita no Egito. Porque, para quem não se lembra, Moisés viveu 40 anos no Egito. Seus primeiros 40 anos, Moisés viveu no Egito, ok? Moisés aprendeu toda a cultura egípcia. Porém, essa escrita aqui, que Deus fez nas tábuas, foi uma escrita diferente da escrita dos egípcios, certo? Então, veja bem, provavelmente, Deus, o próprio Deus, é quem ensinou Moisés a escrever. Porque se Deus não faria sentido, meus irmãos, presta atenção, nós estamos falando do Deus da criação, tá? Amém? Nós estamos falando de sinais, né? Desse sinal aqui, o sinal da criação. Presta atenção, né? O que a gente tem de conhecimento aqui para você poder absorver. Olha só,
Não faria nenhum sentido Deus entregar as tábuas da lei para Moisés se Moisés não pudesse compreender o que estava escrito. Sim ou não? Então, muito que provavelmente, naqueles 40 dias que Moisés ficou lá com Deus, Deus ensinou Moisés não apenas a ler, mas também a escrever em uma nova linguagem, que foi a escrita que originou o hebraico, ok? Então, meus irmãos, olha só, nós estamos aqui falando da criação, do sinal da criação, abrindo esse contexto histórico aqui, acerca da escrita, para a gente entender, meus irmãos, a presença de Deus na vida do homem e como é o poder de Deus. Que se Deus levou Moisés, Moisés ficou cerca de 40 dias no Monte Sinai, e Moisés, ele desceu já com as tábuas da lei, e já entendendo o que tinha nas tábuas, e já sabendo escrever também, então você imagina que um ser humano, irmãos, ele não aprende a escrever em 40 dias. Sim ou não? Dessa forma, não, né? Quando a criança ela entra na escola para ser alfabetizada, ela demora 3, 4 anos, né? Para ela concluir o seu processo de alfabetização, não é? No primeiro ano, ela aprende ali alguns, a controlar a mão, a coordenação motora, né? Vamos dizer, as professoras aí me ajudem, por favor. Primeiro ano, ela vai aprender principalmente ali a dominar, né? A coordenação motora. Depois do segundo ano é que ela vai começar a fazer alguns exercícios ali, e ali do segundo para o terceiro ano ela vai começar a juntar sílabas, não é? E aí sucessivamente, ou seja, é um processo demorado. Porém, Moisés aprendeu isso, meus irmãos, em 40 dias. Meu Deus do céu. E nós estamos falando aqui, meus irmãos, é o quê? É do Deus da criação. É sobre isso que nós estamos falando, meus irmãos. É sobre isso. E olha só, meus irmãos, ainda assim, para a gente entender, não é? Deixa eu colocar o fundo musical aqui que eu esqueci de colocar. Vamos lá. Não vou colocar muito alto, não, para não atrapalhar, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Olha aí, já passou 17 minutos já. Vamos correr aqui. Meus irmãos, olhando aqui para esse texto, né? No princípio criou Deus céus e terra. Eu falei alguns dias atrás, numa oportunidade que nós tivemos de ministrar, sobre a presença da água na terra, né? E segundo os cientistas, meus irmãos, a água, como que eu posso dizer assim? A água ela é um alienígena, né, na Terra, né? Tem cientistas que defendem essa Terra, que a água de fato ela não é da Terra, né? E se você prestar atenção, né, no momento da criação, em que Deus faz, né, ali a separação da terra e da água, no versículo 6 diz assim: ó, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aqui não existia terra ainda, tá? Ou seja, Deus estava ordenando que no universo, no cosmo, houvesse uma separação entre água e águas. Por que que Deus manda fazer essa separação? Porque lá no versículo 2 diz assim que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Neste período aqui, muito que provavelmente, a água estava na sua formação gasosa, ela estava em forma de vapor esparramada no universo, né? E a água, meus irmãos, ela é o princípio ativo de Deus para a criação da vida, não é? Você pode prestar atenção. Onde existe água, existe vida. Onde não tem água, não tem vida. Ok? Ah, como assim? Exatamente. A água, ela é o princípio ativo de Deus para a vida. Tá? Você sobrevive aí alguns dias, né? Acho que há cerca de 18 dias sem se alimentar, se eu não estou enganado, tá? Não me cobre isso não, porque eu não tenho certeza, tá bom? Mas depois você pesquisa aí. Mas o fato é que nós conseguimos viver
vários dias sem comer, sem se alimentar. Mas, porém, sem água, se a gente ficar 3 dias sem beber água, a nossa vida ela acaba. A gente entra no processo de desidratação profunda e a gente acaba morrendo. Por isso que não se aconselha fazer jejum de água, tá bom? E meus irmãos, se você for para um deserto, não tem água. E o que tem no deserto? Nada, só areia. Não tem vida no deserto, ok? A vida é escassa no deserto. Pouquíssimos animais conseguem se adaptar ao clima desértico pela ausência da água, né? Por exemplo, o camelo. O camelo vive no deserto? Sim, o camelo não vive no deserto, é verdade. Ele passa pelo deserto, né? Mas o camelo ele tem uma adaptação no seu estômago que ele consegue acumular cerca de 30 litros de água para conseguir atravessar um deserto, tá certo? Mas o ser humano não consegue, por exemplo, atravessar um deserto se ele não tiver capacidade de carregar uma bagagem de água para ele poder se hidratar. O fato, meus irmãos, é que a água, nesse período, ela estava esparramada no universo. Só que aqui houve, através da palavra de Deus, assim, ó, não é? Olha só o que Deus fala assim, ó. Vamos lá. Versículo 6, né? Haja uma expansão no meio das águas. Ou seja, no meio desse vapor de água, Deus fala para que aparecesse, que passasse a existir uma expansão. Essa expansão é a terra, certo? Essa expansão seca é a terra, né? E fez Deus, ao versículo 7, e fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, ou seja, e águas que estavam sobre a expansão. Ou seja, águas que estavam no céu, formado de nuvem, e águas que estavam na terra. Amém? Junto com essa expansão, né? E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e amanhã o dia segundo, ok? No dia segundo, né, que está ali no versículo 9, ele disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça porção seca. Foi onde Deus colocou a água junto com a terra. Por isso que alguns cientistas, eles têm assim uma certa dificuldade, né? Eles estão pesquisando acerca da formação da água, porque que a água é uma molécula de hidrogênio, H2O, né? Uma molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio, e ela consegue passar pelos 3 estágios da sua formação. A água ela fica congelada, no estado sólido, ela fica líquida, né, no estado líquido, e ela fica gasosa no seu estado de vapor. Né? A água é um dos pouquíssimos elementos na Terra que consegue ter essas 3 características. Ainda tem uma característica muito importante na água, irmãos, que é quando a água congela, ela aumenta de tamanho. Como assim? Irmãos, a grande maioria dos elementos na Terra, quando congela, diminui. E quando esquenta, aumenta. É assim que funciona, né? A lei, a física, né? De todas as matérias. Mas a água não, é o contrário. Ah, como assim a água aumenta de tamanho? Faça uma experiência. Pega uma garrafa, enche de água, mas enche bastante de água, e coloca no congelador para você ver. No dia seguinte, provavelmente, essa garrafa vai estar inchada se ela não estourar. Tá bom? Por exemplo, se você pegar água e colocar num pote de sorvete, encher de água e colocar lá no congelador, no dia seguinte você vai ver que esse pote de sorvete ele vai estar todo deformado. Às vezes ele vai até trincar, porque quando congela, ela aumenta. Essa característica, irmão, só está presente na água. Você está entendendo? Então, meus irmãos, aleluia, a água ela é o princípio ativo da vida, da criação da vida por parte de Deus. Amém? E olha só, quando a gente volta-se agora para a criação do homem, a gente vê que Deus muda a sua forma de agir. Para criar todas as coisas, meus queridos irmãos, Deus apenas disse haja e houve, porque nós estamos aqui olhando os sinais da criação. E nos sinais da criação nós estamos enxergando um Deus onipotente que pode todas as coisas. Porém, se você, oh meu Deus do céu, aleluia Jesus, se você ir lá pro
para o sexto dia, que está lá no versículo 26, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Meus irmãos, a gente pode entender a ação de Deus de uma outra forma. Deus, quando vai criar o homem, ele não fala haja o homem, não. Ele não fala exista o homem, não. Ele não fala assim dessa forma. Ele fala assim, eu disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amém? Então Deus, ele muda, amém, a sua forma de agir quando ele vai criar o homem. Ou seja, por isso o homem, né, no sentido genérico da palavra, tá? Não estou falando na parte de gênero sexual, homem, mulher, estou falando no gênero de raça humana, tá? O homem, ele é a coroa da criação. Porque todas as coisas Deus disse haja para que existisse. Só que na hora de criar o homem, ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa fala de Deus, irmãos, ela já demonstra algumas curiosidades, né? Primeiro, quando Deus fala façamos, ele está falando no plural, ok? Ou seja, ele está falando com mais algumas pessoas que estavam com ele. Oh, glória a Deus! Já parou para prestar atenção nisso daí? Amém? Quando Deus fala assim, façamos, ou seja, Deus está falando com mais alguém. Ou seja, provavelmente aqui está a prova da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas numa só. Amém? Ou seja, façamos o homem. Então ele convida algumas pessoas para trabalhar com ele nesse projeto. Por isso que nós precisamos do Pai, nós precisamos do Filho e nós precisamos do Espírito Santo. Eita, Bispa Nivalda, segura essa batata quente aí, hein? A última ministração dessa série está lá, o sinal do Espírito Santo. Aleluia. Tá com a Bispa Nivalda, é isso aí. Aleluia, Jesus. Coisa boa, não é, meus irmãos? Coisa boa. Façamos o homem. Aí ele dá um formato de como que seria esse homem, né? E ele dá uma ideia, né? Como? A nossa imagem, né? E como é a imagem de Deus, né? A sua imagem e a sua semelhança, não é? Mas como que é a imagem e como que é a semelhança de Deus? Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que coisa espetacular. Amém? E quando, irmãos, nós olhamos aqui para esse texto, nós podemos observar, aleluia, o quão especiais nós somos, irmãos. Quão especiais nós somos. E, meus irmãos, olha, nós já estamos aqui há 28 minutos nessa ministração. Aleluia, Jesus. E eu quero agora, irmãos, que você se atenha nesse fato. Aleluia, Jesus. Que nós estamos vivendo, irmãos, no mundo, aleluia, corrompido e perverso, onde o homem ele tem se descaracterizado, as mulheres, né, o homem, de uma forma geral, ele tem passado por um período de descaracterização. De repente, a gente não reconhece mais o homem, né? Segundo os cientistas aí, as próximas gerações já vão começar a nascer sem os caninos, sabia, meus irmãos? Os caninos, né? Nas próximas aí 2, 3 gerações para frente, o homem já vai nascer sem os caninos. A gente não vai ter mais os dentes e os caninos. Amém? Porque nós estamos passando por um processo de adaptação, né? Talvez por conta do aparelho de telefone celular, nós teremos uma estatura menor. Exatamente. Menor por quê? Porque a estatura, ela está basicamente ligada, né, o desenvolvimento da estatura, à atividade física, ok? Como nós não estamos mais fazendo atividade física, e com a presença das telas agora, isso se agravou e muito, então provavelmente o homem ele vai passar por um declínio na sua estatura, tá certo? Muito provavelmente, nas próximas aí 4, 5 gerações para frente, se Jesus não voltar até lá, né, que eu creio que ele volta antes, o homem, ele também ele vai ter a sua coluna vertebral mais dobrada, por conta dele ficar constantemente, né, com o seu, como que eu posso dizer, com a sua postura encurvada, tá certo?
Então nós estamos vendo isso acontecer. Só que Deus, irmãos, ele criou o homem, aleluia, Jesus. Oh, meu Pai. Deus, ele criou o homem para a atividade, irmãos, para o exercício, não é? Deus, ele criou o homem, irmãos, para a atividade, para realizações. Aleluia, Jesus. Por isso, quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não está falando, irmãos, aqui da semelhança física, porque Deus não é físico, Deus, ele é espírito. Aleluia, Jesus. Mas ele está falando aqui da composição, né? Da composição, das características do homem. O homem também é corpo, alma e espírito. O homem também tem uma trindade dentro de si. Assim como Deus, Pai e o Filho somos um, o homem também, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Aleluia, Jesus. Nesse sentido, nós somos semelhantes a Deus. Tá certo? Como Deus criador, nós também somos semelhantes, porque nós conseguimos criar muitas coisas. O homem, ele criou coisas maravilhosas, né? Tem aí as maravilhas do mundo que a gente pode citar, não é? Lá vamos começar lá pelos jardins da Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia, né? Pela torre, a Torre Eiffel, né? Que já é uma maravilha da modernidade. O Cristo Redentor, que é uma das maravilhas da modernidade, né? Podemos falar do Coliseu de Roma, que é já uma maravilha da antiguidade, né? Da Idade Média. Então, meus irmãos, o homem, ele consegue criar muitas coisas, ele conseguiu dominar o fogo, o calor, conseguiu fazer que um monte de terra se tornasse ferro, depois aço, né? E, enfim, o homem também, ele tem essa característica, esse traço de Deus de Criador. Só que o homem, irmãos, ele tem uma presença maligna, terrível, que tem feito muitas vezes ele destruir as características da criação de Deus dentro de si. Não é? Exatamente quando a gente passa por momentos difíceis, momentos de depressão, momentos de angústia, e aí você se sente um nada. Mas, irmãos, como é que você pode se sentir um nada, sendo que Deus fez você com a sua própria mão? Aleluia! Não é? Aí pessoas que de repente passam por um momento tão ruim que ele pensa assim, eu vou tirar minha vida, vou pular de uma ponte. Meus irmãos, como é que pode uma coisa dessa? Eu fico pensando, tentando entender na minha mente, às vezes, Bispa Nivalda, como é que a tristeza ela pode suplantar a alegria no coração das pessoas, se isso não é, meus irmãos, uma presença da inveja maligna no coração do homem para tentar destruir a criação de Deus. E nós estamos aqui, meus irmãos, nesta manhã falando, aleluia, Jesus, desse sinal maravilhoso que é o sinal da criação, aleluia. É o sinal da criação, que por mais que o homem veio aí a doutrina, né, darwinista, né, que é a doutrina da evolução, embora Charles Darwin ele não queria criar uma outra religião, ele queria apenas criar uma opção de pensamento, né, que se Deus criou o homem, de que forma foi, não importa. O que importa é que ele criou, não é verdade? Mas, meus irmãos, a criação de Deus, ela tem a assinatura de Deus. Ela tem a assinatura de Deus. Nós podemos olhar aí, irmãos, no mundo secular, né? No mundo secular, tem um filósofo antigo, meu Deus do céu, aleluia, Jesus, ele descobriu uma assinatura de Deus na criação. Na verdade, não é um filósofo, ele era um matemático, né? O nome dele é Leonardo Fibonacci. Ele era um matemático que viveu ali de 1175 a 1250, né, depois de Cristo. Ele era um matemático italiano. E ele começou, irmãos, a encontrar um padrão, né? Numa sequência numérica, que sempre a soma dos dois anteriores resultava no resultado posterior, não é? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Olha só, a soma de 1 e 2 é igual a 3, amém? A soma de 2 e 3 é igual a 5. A soma de 3 e 5 é igual a 8. A soma de 5 e 8 é igual a 13. A soma de 8 e 13 é igual a 21. A soma de 13 e 21 é igual a 34. A soma de 21 e 34 é igual a 55. E ele encontrou, irmãos, essa sequência numérica, e ele falou assim, não, peraí, tem uma coisa diferente aqui.
não é? E aí ele foi observar, irmãos, o crescimento da população dos coelhos, e ele encontrou essa sequência numérica no crescimento populacional, não apenas dos coelhos, mas de todos os animais. Aí ele encontrou essa sequência numérica, irmãos, na natureza. Aí ele encontrou essa sequência numérica, sabe aonde mais? Ele encontrou nos troncos das árvores. O tronco das árvores obedece essa mesma sequência numérica. Aleluia, Jesus. Aí depois ele encontrou essa sequência numérica na formação dos caracóis. Sabe os caracóis que a gente acha na praia? Pois é, ele achou essa sequência numérica nos caracóis. Depois achou dentro dos caracóis, naquelas vértices, né? Naquelas formações que tem dentro do caracol, ele encontrou a mesma sequência numérica. Depois encontrou essa sequência numérica nas flores, não é? Nas plantas, na formação das plantas. E aí essa sequência numérica, ela forma uma vértice, não é? Que é uma composição perfeita. Aí encontrou-se, pesquisando depois, essa mesma sequência numérica, irmãos, na formação das ondas. Aí Leonardo da Vinci, quando fez o seu famoso quadro, a Mona Lisa, Leonardo da Vinci usou essa sequência numérica para conseguir a perfeição do quadro, a Mona Lisa. Depois outros pintores também usaram essa mesma sequência numérica. Aí outros pesquisadores encontraram essa sequência numérica na formação do quê? Das constelações, das galáxias. Aí encontraram também essa sequência numérica também na formação das nuvens e dos oceanos. E pasmem, meus irmãos, pasmem agora. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Eu estou falando aqui, irmãos, do Deus da criação, o sinal do Deus da criação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você pode se alegrar comigo nessa manhã, meu irmão. Minha irmã, se você pode sentir a presença de Deus na sua vida agora, olha para o seu polegar. Aleluia, Jesus. Olha para o seu polegar agora. Aleluia, Jesus. Eu não sei se você consegue enxergar aí as suas digitais. Oh, canta lá, baixeira das. Aleluia. Deus, irmãos, ele tem uma assinatura na criação. Aleluia, Jesus. E sabe aqui, ó, no seu polegar tem um miolinho, não tem? Pois é, esse miolinho, ele é em formato de vértice. Ou seja, uma curvatura perfeita. Essa mesma curvatura, irmãos, está presente em toda a criação. Amém? Essa curvatura é a sequência numérica que Leonardo, aleluia, Jesus, o matemático de Pisa, encontrou. Amém? Lá no século XI. Aleluia, Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Aleluia, do que a gente está falando? Aleluia, nós estamos falando, meus irmãos, do Deus onipotente, do Deus onipresente. Meu irmão, você pode falar o que você quiser, podem falar para você o que quiserem, pode te denegrir, pode te rebaixar, pode te diminuir, podem dizer que você não é nada, mas todas as vezes que você olhar para o seu polegar, você vai ver aí a assinatura da criação de Deus da sua vida, canta lá baixeira, andás, aleluia. E você tem que, aleluia, entender aqui e ter a consciência de que você é um ser especial, que você é criação de Deus, que você é filho de Deus, aleluia, que você, aleluia, não é uma criatura qualquer, aleluia, que você não é uma pessoa qualquer, que você não é um derrotado, não, você talvez passou momentos difíceis, tem pessoas que estão passando momentos aí no vício, nas drogas, na cracolândia, eu não sei se talvez essa administração vai chegar em algum viciado, vai chegar de repente lá no Peniel, aleluia, mas eu quero que você, meus jovens, meus queridos que estão aí, aleluia, neste processo, olha para sua mão agora, olha para o seu polegar e aleluia, e tenha certeza que a assinatura de Deus, aleluia, o Deus da criação, o Deus onipotente, ele é capaz, aleluia, se você entrou em um buraco que não tem saída, Deus, ele é capaz de te tirar daí, Deus, ele é capaz de restaurar a tua vida, restaurar a tua família, aleluia, ele é capaz de construir coisas maravilhosas da tua vida, canta lá, baixeira das, aleluia, 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 Jesus, oh Deus Todo-Poderoso, aleluia, oh Senhor, na tua presença nós estamos, Senhor, aleluia.
Meu Deus, nós finalizamos aqui, Senhor, essa ministração, aleluia. Sabendo que Tu és o Deus Criador, Pai. Sabendo, Senhor, meu Deus, que Tu és o Deus potente, onipotente, onipresente, onisciente, que conhece todas as coisas. Meu Deus, e Tu deixaste, Senhor, essa Tua assinatura. Aleluia. Meu Deus, da criação de todas as coisas, e em particular na criação, na formação do homem. Portanto, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos agora, Senhor. Meu Deus, e enche, Senhor, cada vida, cada coração. Meu Deus, cada um que estiver ouvindo essa ministração agora. Meu Deus, se estiver passando por um momento de dificuldade, se estiver passando por um momento, meu Deus, que ele não contava, que ele não esperava. Ah, Senhor, mas Tu és o Deus, aleluia, da criação. Tu és o Deus que deixou o Teu sinal na criação e deixou o Teu sinal, aleluia. E Deus quer deixar, meu irmão, o seu sinal na tua vida. Irmãos, todo crente tem um sinal, aleluia. Pode ter certeza, você pode ver que todo crente tem um testemunho lindo, maravilhoso. Olha o testemunho da pastora Carla Vargas, aleluia, que lindo que ela contou pra gente naquela ministração, aleluia. Ô, pastora Carla, muito obrigado. Que Deus te abençoe, aleluia, por ter compartilhado conosco. Sabe o que é isso? É o sinal de Deus da tua vida, pastora, aleluia. A tua família tem o sinal de Deus, aleluia. As tuas amigas, as pessoas que estão contigo aí nessa batalha, tem o sinal de Deus, aleluia. Você, meu irmão, que está aí no leito de enfermidade, aleluia. Talvez essa enfermidade aí é sinal de Deus na tua vida, sinal da criação de um novo homem, de uma nova mulher, aleluia. Talvez você recebeu um diagnóstico ruim aí, aleluia. Oi, irmã Tati, aleluia. Está passando aí esse momento difícil, esse momento aí que a gente sabe e nós temos orado por você, Tati. Nós temos jejuado pela sua vida, pela sua família, pelo seu filho, pela sua mãe, aleluia. Oh, Deus, aleluia, Jesus, Deus eterno, pela sua filha, aleluia. Talvez esse aí vai o sinal de Deus na tua vida, aleluia. Um legado que você vai deixar para a posteridade, aleluia. Um legado de fé, de resiliência, um legado de persistência. Isso aí, minha irmã, continua firme na presença de Deus, aleluia. Oh, meus irmãos, aleluia. Todos nós temos, irmãos, uma marca de Deus na nossa vida, um sinal da criação de Deus na nossa vida. Bispo Anivaldo, aleluia, o que foi aquilo que você foi parar lá em, onde foi? Não foi no Juqueri, não, meu Deus do céu, onde foi? Foi lá em Campos do Jordão. Juqueri é de doido, né? Não tem mais, não. Oh, sinais, Bispo Anivaldo, sinais da criação de Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, muitas pessoas precisam compreender esses sinais, Pai. Muitas pessoas precisam compreender, meu Pai eterno, esses sinais. Vem, Senhor, e esclareça. Vem, Senhor, e entra no coração. Entra na mente, Pai. Entra, Senhor, e abençoa. Abençoa poderosamente, aleluia. Ei, pastor Rui, você também teve um sinalzão aí, hein? Jesus amado. Aquela Toyota capotada lá, hein? Jesus amado. Você chegou pertinho de Pedro e de Paulo, hein? Chegou, é verdade, chegou lá pertinho, quase, você foi pro lado de lá, hein? Mas Deus queria apenas deixar um sinal na tua vida, viu? É isso aí, pastora Sandra. São sinais, aleluia. Cada um de nós, irmãos, tem um sinal, amém? Da criação de Deus. Deus criando um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, amém? Oh, meus irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar, aleluia. Estou sentindo muito, muito forte. Canta lá baixeira andas. Oh, neguianda lá baixei flaçai, aleluia. Que Deus venha nos fazer compreender melhor a sua palavra, amém? Já se passaram aqui 43 minutos, eu não quero chegar nos 45, amém? Mas que Deus abençoe poderosamente a sua vida e te dê aí uma quinta-feira abençoada, amém? E estamos juntos aí. E como a nossa pastorinha Jane, ei, pastora Jane, obrigado, nos ensinou, eu oro por você, você ora por mim, e juntos vamos orar e morar no céu, amém? Que Deus abençoe a todos, forte abraço, beijão, beijão, beijão forte no coração de todos, em nome de Jesus, amém.